Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar com vocês mais uma vez. Estava falando com o pastor Marcelo Jamal, que a igreja muito linda, um ambiente muito leve. Eu estou muito feliz de poder encontrá-lo, de poder ver vocês, estar com vocês, conhecer vocês, expectativa de que seja uma bênção em nome de Jesus, amém? Alguém não veio ontem de manhã ou à noite, só veio hoje? Deixa eu ver, levanta a mão se tem alguém que só veio hoje à noite. Ah, tá ótimo, tá bom, sejam bem-vindos. Então, só para mostrar bem rapidinho, essa daqui é a minha família. Esse ano eu faço 30 anos de casado, minha esposa é pastora comigo, lá em Brasília, somos pastores da Igreja Batista Ministério da Graça há 24 anos, e temos uma igreja muito linda ali em Brasília, que a gente pastoreia, cuida, e nós temos nossos 4 filhos, ali está meu genro e minha filha, mais nova, Arthur e Bianca, depois vem a Maísa, depois o Ricardinho e a Beatriz e o Josué. Só o Josué é o mais novo que não é pastor. Todos já são pastores, eles são pastores de jovens, pastores de adolescentes, ajudam lá no ministério e gerenciam hoje a nossa vida, a minha vida toda financeira, minha casa, família de sucesso, tudo está na mão do meu filho mais velho, o Ricardinho. E o Josué hoje foi contratado pelo time do São Paulo, está jogando basquete lá, está congregando na igreja do EIB, uma bênção. Graças a Deus, a família servindo a Jesus. Nosso site é o famíliadesucesso.com, nossa rede social no Instagram é o @família de sucesso e no YouTube também Família de Sucesso, tá bom? Obrigado, meu amigo, obrigado, conhecer você está sendo muito legal e é uma honra, uma alegria poder estar aqui, poder servir vocês. Estou muito feliz mesmo de poder ter esse tempo aqui com vocês. Pastor Marcelo Jamal é uma bênção lá no Brasil, e agora tem uma bênção aqui na América, e agora uma bênção, privilégio, né, vocês terem ele aqui junto com vocês, é bênção demais da conta. Gente, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 29, verso de número 16. Gênesis 29, verso de número 16. Diz assim a Bíblia: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, algumas traduções trazem como Leia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, baços, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, eu quero me deitar com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã no outro dia, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que é isso que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre como ter o casamento dos meus sonhos. Como eu falei ontem, quem aqui é solteiro? Turma que solteira, levanta a mão. Vocês são os mais privilegiados de ouvir uma mensagem como essa, porque vocês vão tomar uma vacina, né? Vocês já vão ouvir para quando entrar no casamento, já fazer a coisa certa. E aqueles que são casados vão poder, de repente, corrigir alguma rota, alguma coisa que possa estar fora do lugar. Então, o casamento dos sonhos. Eu trabalho com casais e família há praticamente 30 anos, porque eu me casei em outubro de 93 e eu comecei a trabalhar com casais em janeiro de 94. Meu pastor me desafiou a cuidar dos casais da igreja, e na nossa igreja era muito grande, era dividido os casais de 0 a 10 anos, era um ministério, e tinha outro ministério a partir dos 10 anos de casado. Então, na época, o nosso pastor desafiou a gente a cuidar, e de lá para cá, nunca mais a gente parou de trabalhar com casais e família. Então, praticamente, o tempo que eu tenho de casado, eu tenho trabalhando com casais e família. O que eu observo no Brasil, Estados Unidos, no Japão, na Europa,
em relação a casamento. Pode ser brasileiro, pode ser alemão, pode ser francês, o que for. Eu percebo, queridos, que as pessoas se casam e elas se frustram com o casamento. E isso é praticamente 100% das pessoas. As pessoas se casam e elas se frustram com o casamento. Por quê? Porque uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade. Uma coisa é o que a pessoa imagina e idealiza que ela vai viver no casamento. Outra coisa é o que ela vive quando ela entra no casamento. Então, não é possível, na minha opinião, com praticamente 30 anos de relacionamento e trabalhando com casais e família também há 30 anos, que alguém se case e não se frustre. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, somos pessoas imperfeitas e a expectativa do casamento não vai ser 100% alcançada. O que nós podemos ter são níveis de frustração diferentes. Então nós temos gente que se frustra muito e gente que se frustra pouco, mas não se frustrar não é possível. Por exemplo, alguém espera 10 coisas do casamento e se casa e encontra 7 das 10 que esperava, mas 3 ela não encontrou, houve uma frustração pequena, mas ela aconteceu. O problema é que também a maioria se frustra muito, porque faz expectativas altas em relação ao casamento e ao relacionamento conjugal. E aí a gente começa a viver os problemas e as dificuldades de um relacionamento. A gente tem aqui uma história interessante. O Jacó casou com 2 mulheres. E eu quero aproveitar que ele casou com 2 mulheres e por um momento a Raquel vai representar o sonho e a Lia vai representar a realidade. Quando você lê o texto, a Bíblia diz assim: a Lia tinha os olhos baços, meigos, vírgula, mas a Raquel era bonita e atraente. Em outras palavras, a Lia era feia. A Lia era feia e a Raquel era bonita. Outra coisa, o significado dos nossos nomes. Cada nome tem um significado. Você entra no Google hoje, você acha fácil o significado do seu nome, né? A gente escolheu o nome dos nossos filhos pelo significado. Maísa significa pérola, preciosa. Bianca significa santa, pura. E o nome Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. O nome Lia ou Leia significa vaca braba, vaca selvagem. Olha que coisa, né? O Jacó se lascou, porque ele casou com uma mulher feia e braba. Quando você casa com uma pessoa feia, mas gente boa, pelo menos a beleza interior compensa, não é não? Que a pessoa é gente boa. Quando você casa com uma pessoa braba, mas bonita, pelo menos você apanha da beleza. Mas o Jacó casou com uma mulher feia e braba. Agora, para pensar, você que é casado hoje, e os solteiros que aqui estão, quando a gente está na época do namoro, do noivado, da paixão, do romance, dos sonhos, você já viu que ninguém para ver o lado Lia? Ninguém para pensar como é que vai ser a vida de casado. Será que ele vai engordar, ela vai engordar, a gente vai ter briga? Será que as pessoas, quando estão apaixonadas e sonhando, elas só conseguem ver Raquel? Ai, vai ser tão bom a gente casar, e a gente vai dormir de conchinha, e a gente vai tomar chá na lareira, e a gente vai passear, e a gente vai conversar, e vai ser maravilhoso. E os que são crentes de verdade começam a dizer: eu não vejo a hora de casar, porque a Bíblia diz é melhor casar do que viver abrasado, né? E muito solteiro acha que vai casar e vai fazer sexo todo dia, 24 horas por dia, né? Eles pensam: vou casar, porque aí, pastor, vou poder. Mal sabem eles a verdade. E aí eles estão lá só vendo o lado bom. Eles não conseguem parar para tentar ver que não é só Lia ou só Raquel, não é só Raquel, também tem o lado da briga, do ajustamento, da dificuldade, da doença,
questões financeiras. Então as pessoas, elas entram no casamento com muita expectativa e só imaginando coisas boas. E aí elas entram e começam a ter as suas dificuldades. Então, pastor, casamento dos sonhos significa casamento perfeito? Não existe casamento perfeito, porque não existem pessoas perfeitas, não existe família perfeita, não existe igreja perfeita, não existe nada perfeito nesse mundo, gente. Então, não pense que o Cláudio Duarte, o Josué Gonçalves, o Luciano Subirá, o pastor Marcelo Jamal, eu ou qualquer indivíduo tem um casamento perfeito, uma família perfeita. Isso não existe. Agora, existe casamento e família que vale a pena, que é gostoso, que se você voltasse atrás, você casaria de novo com aquela pessoa, apesar da imperfeição. E isso é um casamento dos sonhos. Amém? Então, o que eu faço para ter um casamento dos sonhos? Primeira coisa, quem quer ter casamento dos sonhos tem que ter coragem de sonhar, quem não casou, e quem é casado tem que ter coragem de voltar a sonhar. Porque muita gente no meio do caminho, pelas frustrações, perdeu o sonho. Então eu quero te fazer uma pergunta para você que é casado. Não precisa responder alto, tá? Quero que você responda só no seu coração. Qual era o seu sonho? Quando você era solteiro, solteira, adolescente, jovem. Qual era o seu sonho? O que você imaginava de homem e de mulher? Fisicamente, por exemplo. Pastor, vou dar um exemplo, né? Quando eu era solteiro, eu sonhava em casar com uma loira. Sonhava em casar com uma japonesa. Sonhava em casar com uma morena. O que você sonhava quando você era novo? Qual era o estereótipo de mulher, de um filme, de um programa, da televisão, que você tinha em mente na sua juventude antes de casar? Qual era o seu sonho, minha irmã, antes de casar? Talvez você sonhava em casar com um cara de academia, grande, bombado, musculoso, e hoje você está aí ao lado de um ursinho de pelúcia, porque o sonho é diferente da realidade. O que você sonhava fisicamente? Era alto? Era baixo? Tinha olho claro? Qual era o seu sonho? Qual era o seu sonho emocionalmente falando? Você sonhava em casar com uma pessoa como? Agitada? Tranquila? Né? Quando eu era solteiro, eu pensava assim, eu era muito agitado, muito nervoso. Eu pensava, eu tenho que casar com uma pessoa calma, porque senão vai virar uma confusão dentro de casa. Como é que você imaginava essa pessoa? Alguém que fala muito? Alguém que fala pouco? Né? Como é que era emocionalmente essa pessoa? Como era essa pessoa espiritualmente na sua cabeça? Você já era crente? Pastor, eu sonhava em casar com um pastor, com um homem de Deus, mesmo que não fosse pastor, ou uma mulher de Deus, né? Na questão emocional, por exemplo, a minha filha Bianca, casou agora, tem 1 ano que ela casou. Ela falava, papai, a Bianca, a minha filha mais nova, ela é artista, compositora, a mente voltada para toca, instrumento. Então, normalmente, quem tem esse lado do cérebro muito desenvolvido, o outro lado, que é o lado mais prático, não é muito. Então, pensa numa pessoa lá em casa, quando esquece uma janela aberta, o carro aberto, a chave no carro, esquece o celular, a gente sabe que é a Bianca. Quem deixou a porta aberta? A Bibi. Por quê? Porque ela tem esse lado muito bom, mas o outro não é tão bom. Aí ela falou para mim, pai, eu tenho que casar com um cara parecido com você. Porque, irmãos, olha, é muito difícil eu perder uma coisa em hotel, esquecer alguma coisa em algum lugar. Muito, muito difícil. Eu sou, né, minha mente é para esse outro lado. Se você mandar eu desenhar alguma coisa, eu vou fazer um pauzinho, a bolinha, desde zero criatividade, zero para esse lado. Aí ela falou, pai, eu preciso casar com alguém parecido com você, porque senão eu caso com alguém parecido comigo. Aí a gente chega em casa, aí eu falo, você trouxe a chave? Aí ele, não, e você? Esqueci. E o celular? Está na igreja, o seu, descarregou. Deus que me livre, nós vamos esquecer tudo e tal. Era o sonho dela. Ela casou com alguém? Idêntico a ela. Meu Deus, gente. Os dois são do mesmo jeito. Então, uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade. Talvez, fala a verdade, antes de casar, você pensou na questão financeira também. Porque eu prego essa mensagem para casais e para não casados. Eu já encontrei gente que me falou, um rapaz uma vez me procurou e falou, pastor, meu sonho é casar com uma mulher rica.
Pastor, eu quero cuidar dela, viajar com ela, passear. Eu falei, tá certo, aí, né? Tá bom, tem quem quer casar com uma mulher rica. Já encontrei também mulher dizendo que quer casar com um cara rico. Mas já encontrei pelo menos duas, e foi no estado de São Paulo, as duas, lugares diferentes, que elas falaram para mim, pois pastor, eu quero casar com um pobre, porque eu não quero encontrar ninguém já rico não, eu quero passar a goteira junto, a desgraceira junto e prosperar junto, cada um com o seu sonho. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual era o seu sonho, eu estou vendo aqui a sua realidade do seu lado, mas eu sei qual era o sonho do Jacó, e a Bíblia diz que ele se chamava Raquel, e que ele trabalhou 7 anos e pareceram poucos dias. Será que é verdade isso? Alguém trabalhar 7 anos e parecer poucos dias? Vamos pensar em nós. Quando a gente está na época do namoro, do noivado, a gente fica com a pessoa, o tempo passa devagar ou passa rápido? Me responde. Rápido. O tempo voa, meu irmão. Se você já era crente, está na porta da igreja conversando com a pessoa que você está namorando, daqui a pouco o pai, vamos embora, nossa, meu Deus, eu queria ficar mais tempo com ela. A gente está junto, a gente come junto, a gente conversa, o assunto não acaba, e a gente quer estar perto, e a gente lembra toda hora. E eu sei que tem gente aqui que é da época do orelhão. Quem é da época do orelhão aí? Deixa eu ver. Pois é, quem ligou para a namorada de orelhão, né não? Ligava para a namorada do orelhão, cheio de ficha no bolso, gente às vezes brigando atrás, e conversava, o telefone em casa, que era uma coisa caríssima, a conta era, o telefone era, e ligava, meu pai queria me matar, minha mãe, porque era 1 hora de telefone mole, e conversava todo dia pelo telefone, e o pior são os últimos minutos da ligação, porque muita gente fez o que eu fiz. Desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, vamos desligar junto? 1, 2, 3. Você não desligou. E a gente queria, irmão, ficar... Eu ia lá para a porta da casa da minha namorada, que hoje é a minha esposa, né? E meu sogro não deixava a gente... Meu sogro não era nem crente, mas ele é do interior de Minas. Ela ficava do lado de cada grade, eu do lado de cada grade, e a gente com a mãozinha, e conversava. Quando dava 10 da noite, ele dava o grito, para dentro, Maírla! E eu, meu Deus do céu, que raiva, né? Quero casar para não ter que ter isso, passar por isso. Então, quando a gente está apaixonado, meu irmão, o tempo, voa, passa rápido, você nem vê, você quer estar perto, o tempo voa. Outra coisa, todo esforço que a gente faz para agradar e conquistar não parece pesado. Pode observar que quando alguém apaixona de verdade, se é gordinho, consegue emagrecer. É a fase, né? Começa a se cuidar, os magrinhos começam a querer crescer, as pessoas querem impressionar o outro. Aí os homens que estão apaixonados, eu já vi muito isso, têm a capacidade de tomar banho e escovar o dente todo dia. Ricardinho, adolescente, mania de adolescente, tá calor, tá de moletom. Aqui também tem isso? Tá todo mundo de camiseta e ele tá de moletom. Não tomava banho. Ricardinho, cara, vai tomar banho, meu irmão. Ricardinho, escova esse dente, rapaz. Começou a gostar de uma menina na igreja. Acabou, meu irmão. 3 banhos por dia, trocava de roupa, perfume, house, começou a querer ir para a academia, porque quando a gente está apaixonado, irmãos, a gente se esforça e não parece pesado. As meninas também, começa a se cuidar, começa a emagrecer, põe cinta, não é? Põe cinta, põe esses sutiãs que levanta, milagroso, e eu não sei se aqui na América fazem isso, mas lá no Brasil tem um negócio novo, que na nossa época não tinha, que chama bundex. Tem aqui? Uma calcinha com preenchimento? Tem? Meu Deus, tem um monte de menino que vai casar enganado. Porque elas põem a calcinha que tem um negocinho que preenche assim, ó. E aí, meu irmão, arruma o cabelo, e maquiagem, e emagrece, e cinta, e bundex. Estava no lugar uma vez, gente. Foi estranho, porque a menina botou o bundex e deu alguma coisa errada, que o bumbum ficou torto assim, ó.
O bundeco saiu do lugar e ficou assim. Agora, como é que você chega para a irmã na igreja e fala: irmã, arruma o seu bumbum que ele está fora do lugar aí. Meu Deus, e a gente faz coisa, né? Cozinha, e faz serenata de madrugada, e manda flor, e compra bombom, e dá perfume, e a gente gasta dinheiro, investe tempo, acorda de madrugada, conversa, e nada disso parece pesado. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele, apaixonado pela Raquel, estava lá tirando leite de algum animal. Raquel passava, dava água para ele, para o animal, eles batiam papo, sorria. Raquel passava, ele estava capinando, dava tchau. No final do dia, sentavam para jantar, fogueira, bate-papo, conversa, come, bebe, e simplesmente o tempo voou. Chegou finalmente o dia do casamento. E agora, do que a gente chama namoro e noivado, eles viveram do jeito deles aqui, que é bem diferente o namoro e o noivado. Ele chega para o Labão e diz: Labão, chegou a minha hora de casar. E aí o Labão fez uma festa, preparou tudo, fez uma tenda, eu imagino, longe da fogueira, de toda a luz que tinha na época. E em Israel, queridos, uma festa de casamento não é como na América e no Brasil, que dura horas. Uma festa de casamento em Israel dura 7 dias. 7 dias comendo, bebendo, dançando, comendo, bebendo, dançando. Acabaram os 7 dias. Finalmente, noite de núpcias, lua de mel. Jacó entra na tenda, tem a primeira noite com a sua esposa, tudo escuro. Quando ele acorda no outro dia, e que ele olha para o lado, e que ele vê a vaca braba na cama dele, o susto foi grande. Ele acorda, olha, e não é o sonho dele, não é a ovelha mansa, não é a ovelha tranquila, não é a bonita e atraente, é a Lia. E ele vai lá e reclama com o sogro. Será que aconteceu isso com a gente? Você gostou de alguém, se atraiu por alguém, seja por questões físicas, emocionais, espirituais, financeiras ou tudo isso, namorou, noivou, casou, e no outro dia, você descobriu que o seu sonho era diferente da sua realidade. Tem gente casada que vive isso literalmente no outro dia. Por quê? Porque tem uma expectativa e um sonho sobre sexo, e no outro dia, literalmente, já descobre que o que ele sonhou, o que ela imaginou, é diferente do que viveu, inclusive na primeira noite. Talvez você diga: pastor, eu que sou casado aqui, tive uma lua de mel maravilhosa, foi tudo muito bom. No outro dia, para mim e para você, presta atenção, pode não ser literalmente no outro dia, pode ser um dia, 3 dias, uma semana, um mês, 2, até 3 meses depois. Um futuro próximo, no outro dia, começam a acontecer coisas no relacionamento, e você começa a ver coisas na pessoa que te assustam. E aí, de repente, você está casado e você descobre que a pessoa tem depressão e você não sabia. De repente, você está casado e descobre que a pessoa mente, e você não sabia disso. De repente, você está casado e descobre que a pessoa é bipolar, gasta mais do que ganha. De repente, você casa com uma pessoa e ela dá um grito dentro de casa que você nunca imaginou que ia ouvir um grito desse, ou um palavrão, ou quebra alguma coisa dentro de casa. Você casou com alguém e no outro dia você teve uma briga, viveu uma discussão, você descobriu que essa pessoa valoriza mais a família anterior do que a família que agora ela formou, ela ainda valoriza mais o pai, a mãe, o irmão, são mais importantes para ela do que você. De repente, no outro dia, você descobriu no corpo dela, ou na alma dela, ou no espírito dela, alguma coisa que você não imaginava. Eu encontrei um casal, eu não lembro o que era, uma confraternização, e era um pessoal da minha época de mocidade de igreja. Eu encontrei esse cara e a gente começou a conversar e falar da época que a gente era jovem, dos acampamentos e papapá e não sei o que e tal. E de repente a esposa dele entra no ambiente. E ela é aquela mulher que chega, fala, conversa, brinca, todo mundo ri. Sabe aquela pessoa extremamente agradável, gente boa, simpática, bonita. Uma mulher interessante em todos os aspectos.
E aí ele falou para mim, pastorzão, olha lá minha esposa, ó, aquela mulher ali que eu me apaixonei. Falei, ah, cara, que legal, é muito bom. Ele falou, sabe qual é o problema, irmão? E aí ele falou para mim, cara, quando essa mulher entra em casa, ela é outra pessoa. Ele falou, irmão, ela é grossa, ela é dura, ela é carrancuda, ela não conversa, ela é estranha, em casa ela é outra pessoa. Ele falou para mim, irmão, eu conheci ela assim, ó, na festa, no culto, na pizzaria, no acampamento, mas eu nunca imaginava que dentro de casa ela era outra pessoa. Ele falou, irmão, se eu voltasse atrás, eu jamais me casaria com ela. Fui atender um casal e um cara que canta, prega, viaja o Brasil, pediu ajuda porque estava no processo de divórcio, a gente sentou para conversar. No segundo encontro, a esposa falou para mim assim, pastor, sabe qual é o problema? Eu falei, o que foi? Ela falou, é porque ele não é o homem de Deus que eu pensava que ele fosse. Conheci ele cantando, conheci ele pregando, conheci ele abençoando, só que em casa ele não é crente. Só que em casa ele não fala de Jesus, ele não ora, não faz devocional, não lê Bíblia. Se eu chamar meus filhos aqui agora, pastor, ele vai falar, meus filhos sabem tudo de UFC, tudo do time de futebol do meu marido, nada de Deus por ele ou da boca dele. Ele não é o homem de Deus que eu imaginava. Então, a gente casa com um ideal, e na convivência, quando você descobre o temperamento diferente, quando você descobre que a pessoa não é o que você pensava, descobre erros, defeitos e lutas e etc, 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 em qualquer área, qual é a sensação das pessoas? A sensação é a mesma do Jacó. Fui enganado. Casei errado. A sensação do Jacó, quando ele abriu o olho e viu a Lia, a sensação dele é, me enganaram. Eu casei com a Raquel, não casei com a Lia. Eu tinha um sonho, eu tinha uma mulher linda, maravilhosa, atraente, bonita. Não isso aqui. E a sensação dele é, está errado, me enganaram. E essa é a sensação de muita gente depois do casamento. Os anos passam, as brigas, as lutas, as dificuldades, e a pessoa começa a dizer, não, não era isso. Não foi assim, ele não era assim, ela não era assim. E aí esses problemas começam a acontecer, e sabe o que acontece, irmãos? O sonho morre, e as pessoas entram no modo que eu chamo modo sobrevivência. Começa a viver. Aí às vezes tem momento bom, muitos momentos horríveis, começa a pensar em separar, briga, começa a viver distante. Muitos crentes entram num teatro, foto de Facebook, chega na igreja de mão dada, mas em casa não dormem juntos, não tem intimidade, brigam o tempo inteiro, e o casamento não é o que eles queriam, não é o que eles imaginavam. O sonho morreu. Você quer mudar essa história? Quero, pastor. Você quer viver um sonho? Quero, pastor. Você quer que Deus faça um milagre na sua vida? Quero, pastor. Então olha para mim, a primeira coisa que você tem que ter coragem de fazer hoje é voltar a sonhar. Fala comigo assim, eu preciso, bem forte, eu preciso sonhar de novo. Segunda e penúltima coisa. Se você quer ter um casamento dos sonhos, é fundamental e imprescindível que você assuma a responsabilidade. Eu não sei se você já tinha percebido nesse texto, eu nunca tinha percebido. Uma coisa importante, um detalhe. Ouça isso aqui. Quando Jacó acordou e viu a Lia e não a Raquel, ele foi lá no sogro, olha só, ele disse assim, por que você me enganou? Eu trabalhei pela Raquel e não pela Lia. Ele colocou a culpa em quem? No sogro, no Labão. A culpa é sua, você me enganou. Agora presta atenção. No verso 25, o Labão diz assim para ele, ô Jacó, aqui nesta terra existem costumes, leis, e pelos costumes daqui eu não posso casar a mais nova antes de ter casado a mais velha. Eu queria que você falasse comigo para você não esquecer. A razão de repetir é não esqueça. Fala comigo essa expressão assim, leis do casamento.
O Jacó chega e diz para o Labão que a culpa é dele. O Labão explica para o Jacó que ali naquela região, que não é o lugar onde Jacó nasceu, a terra é estranha, ele disse: deixa eu te falar, eu não sei quais são as leis lá na sua cidade, no seu país, na sua terra, mas aqui a lei não me permite casar a mais nova antes da mais velha. Pastor, isso tira ou isenta o Labão da sua malandragem? Não, mas havia de fato um costume e uma lei. E quando Labão fala isso para Jacó, irmãos, Jacó não fala mais nada, porque o Jacó conclui que o erro não foi do Labão, o erro foi dele, de não conhecer as leis do casamento naquele lugar. Quais são as leis do casamento na Bíblia? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? O que Deus exige do homem e da mulher? Você sabe? E aí sabe qual é o nosso erro, irmãos? A gente casa, não sabe quais são as leis do casamento de Deus para nós. Quando a coisa começa a dar errado, imediatamente o ser humano faz o que ele é profissional em fazer: arruma um culpado. E quem são os culpados? Tem gente que põe a culpa em Deus. Uma irmã chegou uma vez para mim e disse assim: pastor, por que eu orei e jejuei e Deus me deu essa miséria? Falou. Em outras palavras, que eu estava falando, Jamal, a culpa é de Deus, porque eu orei e jejuei. Como é que Deus permitiu casar com ela? Eu não sei se já veio do seu ministério, irmãos, não sei se é porque eu trabalho com família, mas já 2 vezes colocaram a culpa em mim do casamento ser ruim. Uma moça chegou na igreja, menos de um ano de casado, e falou assim para mim: pastor, eu vou me separar, acho que 1 ou 2 anos de casado, eu vou me separar, e a culpa é sua. Eu falei: eu? Ela falou: é, porque o senhor sabia como ele era e não me falou. Eu falei: irmã, eu não sabia não, eu não sei nem o que você está falando. Sabia sim, pastor. Eu falei: olha, irmã, eu te garanto que eu nunca fui casado com ele. Para de brincadeira. Eu falei: não, você que está brincando, aí. Não, o senhor sabia que ele era assim, e começou a falar irresponsável, porco, não sei o quê. Falei: minha querida, e aí falou: você, a culpa é sua. Outra coisa, o senhor é um homem de Deus, o senhor deveria ter tido uma revelação, alguma coisa que esse casamento não era de Deus. A culpa é minha. A culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é do sogro, a culpa é de um amigo, né? A gente vai arrumando sempre para os nossos problemas o quê? Um culpado. Se todo mundo escapar, tem um que não escapa, irmão. Não escapa. Se qualquer pessoa que eu for atender aqui, pois não, meu querido. Sabe o que é, pastor? É ela. É ela. O que foi, irmã? É ele. Ele é o problema. Porque ele, porque ela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Enquanto você não assumir a responsabilidade, você não vai ter casamento dos sonhos. Como é que você vai exigir do outro se você nem conhece as leis do casamento ou não está fazendo primeiro a sua parte? Você quer ver uma coisa? Eu não vou falar sobre papéis hoje, mas deixa eu dar uma dica. A Bíblia diz assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O que a mulherada faz? Bate de frente, enfrenta, disputa poder, disputa liderança, porque é o meu dinheiro, porque eu trabalhei, porque eu comprei. Eu já vi casal brigando porque o cara tinha comprado a mesa e a mulher a cadeira. Não senta na minha cadeira, não usa a minha mesa. Aí a mulher começa a enfrentar, bate de frente, feminista. Deixa eu falar uma coisa para você, minha santa, nem machismo nem feminismo combina com Jesus e com Bíblia, esquece isso. Aí começa a dar ouvido a essas mulheres do sovaco cabeludo, entendeu? Aí começa a ter problema no casamento, quando Deus, é claro, você pode procurar no grego, no hebraico, inglês, português, a Bíblia diz: mulher, honre, respeite, se submeta ao seu marido. Aí a mulher não quer fazer isso,
e essa é a parte dela, aí o casamento não presta, e no lugar dela assumir a responsabilidade, ela arruma um culpado. Que essa é a nossa tendência, culpar. Você está frio espiritualmente, é a culpa da igreja. Deu alguma coisa errada, a culpa é do Biden, é do Bolsonaro, é do Lula, é do Trump, é do governo, sempre tem um culpado. Então deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã, a Bíblia é clara, submissão não significa que você é menor. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Deixa eu perguntar uma coisa para você, papai e mamãe, você quer que seu filho seja submisso a você ou que ele seja rebelde? E por ele ser submisso a você, ele é inferior a você, ele não é amado, ele é burro, ele é incapaz, ele é inferior, tem alguma coisa a ver com submissão? Não! A questão é que existe uma missão no casamento, o homem tem uma missão e uma mulher tem a missão, e a missão da mulher está debaixo da missão do homem, e submissão não é o homem mandar na mulher, levanta, a mulher levanta, agora senta, a mulher senta, não é isso. Qual é o ideal, pastor? O ideal é que o casal chegue em acordo. Vamos comprar uma casa junto? Vamos. Que bom, você concorda, comprou. Vamos vender o carro? Vamos. Mas eu não acho, mas aí conversa, argumenta, pá. Mas deixa eu te falar uma realidade da vida, meu querido, minha querida. Você não vai chegar a um acordo sempre. Não existe isso. E quando não houver acordo, pastor? Quando não houver acordo, alguém tem que ter a palavra final dentro dessa casa. E a Bíblia diz que a palavra final dentro de uma casa é do homem. O homem é o cabeça e tem a palavra final dentro de casa. Pronto, eu falo isso. Você viu algum homem dizer alguma coisa? Não fala, porque se falar, amém, glória a Deus, apanha. Mas eu sei que por dentro tem homem aqui dizendo, meu Deus, obrigado, que noite gloriosa, e está explodindo de alegria, amém, Senhor, fala com ela. Eu sei que você está nessa alegria, nessa felicidade, porque eu estou falando para a sua mulher o que Deus diz, o que a Bíblia diz. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, essa é a parte da mulher mesmo, não tem conversa, mas tem a sua parte também, guerreiro. E o que Deus diz para o homem? Deus diz para o homem assim, ame sua mulher, como Cristo amou a igreja. Dê a sua vida pela mulher. Você sabe qual é o erro de muitos homens, irmãos? O erro de muitos homens é que eles amam a esposa, mas eles amam do jeito deles, não presta. Seu jeito não presta. Qual é o jeito que presta? O que a Bíblia diz, como Cristo amou a igreja. E como é que ele amou a igreja? Deu tudo pela igreja, inclusive a vida. Eu vou usar uma linguagem do Brasil, que eu sei que você vai entender, porque eu não tenho a linguagem daqui, da cultura daqui, mas eu vou usar a linguagem do Brasil. Lá no Brasil, você vai ver um casal, aí você fala assim para o cara, ô queridão, você tem 2 carros? Temos, lá em casa temos 2 carros. Quais são os carros? Lá em casa tem um Corolla e um Palio. Que legal, e quem é que anda de Corolla? Porque, irmão, segundo as leis do casamento na Bíblia, ou vende os 2 carros e compra 2 carros equivalentes, ou senão o melhor carro tem que ser de quem? Da mulher. Porque Jesus nunca daria o pior carro para a igreja. Jamais. Mas o homem dá o pior para a mulher. Amor, vamos jantar fora. Eu sei que aqui come mais fora do que no Brasil. Mas às vezes a mulher quer jantar num lugar legal, quer sair, quer ter uma noite especial, num lugar um pouquinho mais caro. Está maluca, não tem dinheiro não. Ainda faz gozação, porque comer fora, vamos comer ali no jardim. Não tem dinheiro, né? Mas joga futebol, paga. Encontra um amigo, almoça. Já viu como é que o homem paga a conta? Viu como é que o homem paga a conta? Deu $98. Um já tira logo 50. Aí eu, não, eu vou pagar. Ou então paga tudo. Mulher pagando conta é uma coisa mais linda. Porque se der $22,45 para cada uma, você vai ver todas elas pegando 22 e catando as moedinhas pelos 45 cents. Mas homem para pagar a conta para amiga é valente, deixa que eu pago, ou então se deu 140, já põe 100, pode se pagar só 40, mas quando é a mulher, não.
Não tem dinheiro, não pode gastar. E eu vejo o homem com roupa boa, tênis bom, camisa boa, e a mulher, meu irmão, não está no mesmo nível, ou então está com as calcinhas furadas no varal. O sangue de Jesus tem poder. Aí você vai encontrar um homem que não ama como Deus manda, e uma mulher que não honra e não respeita como Deus manda, e aí o casamento não presta, e a gente arruma um culpado. E eu vou jogar uma bomba atômica. É pecado, moçada que não casou ainda, é pecado ter relação sexual antes do casamento. O sexo é um presente de Deus no casamento. Não pode fazer sexo antes do casamento. Quero dar uma dica para quem é jovem, adolescente aqui, para quem é pai e mãe. Não é uma doutrina, é um conselho. Você quer ter um namoro santo, de verdade? Você quer viver em santidade no namoro, no noivado? Quero, pastor. Então, um conselho, não beije na boca. Não beije na... Que isso, meu... Não beije na boca. Por quê, pastor? Porque se você beijar na boca, vai dar vontade de mais coisas. E não é hora. Então, eu louvo a Deus, meus filhos deram o primeiro beijo na boca no altar. Graças a Deus. Primeiro beijo da Bianca, do Ricardinho, da Beatriz e do Arturo foi no altar. Fácil? Não, mas para ter santidade é assim. Por quê? Porque se beijar na boca, ligou em cima, esquenta embaixo. Não tem outra, irmão. Não tem outra conversa. Aí eu estou ministrando isso uma vez num lugar, uma menina levantou a mão. Ô pastor, mas eu beijo meu namorado e ele não sente nada. Eu falei, então termina esse namoro. Eu falei, minha filha, essa coca é Fanta. Porque não existe você beijar um homem e ele não sentir nada. Isso não existe, tira da sua cabeça. Aí você fala para a moçada, não beijar na boca. Você acha que a maioria dá ouvido a isso? Sim ou não? Não. A maioria não ouve. Aí a maioria beija, a maioria passa dos limites, porque a Bíblia manda você enfrentar tudo, menos a carne. A Bíblia diz, fugir das paixões da mocidade, carne só se vence correndo, não é enfrentando. Aí a pessoa cai em pecado, beija, faz o que não devia, tem intimidade sexual. Aí casa. Irmão, eu estou em encontro de casais toda hora. Toda semana eu estou num congresso de família, no encontro de casais. Aí estamos no encontro de casais, agora sábado eu estava em um. Aí vamos dar um exemplo que acontece. Ou eu, ou o pastor, a pastora, fala, gente, agora vamos ficar de pé. E aí fala para os casais casados assim, agora fica de frente com a sua esposa e dá um beijo nela. Você sabe o que 98% dos homens fazem? Dá um selinho. Ô irmão, agora você pode meter a língua aí, rapaz. Agora é a hora de você beijar na boca. Mas é engraçado, quando casa, não beija mais de língua. Parou. Agora tem nojinho. Quando está namorando, quando casa, não beija. Mas é uma reclamação de 98%. Nem na hora da intimidade, nem no dia a dia, não beija de língua. Pastores, só pode ser o capeta um negócio desse. Porque você fala para o povo não beijar, o povo, você manda o povo beijar, não beija. Aí você fala para o povo não fazer sexo, faz. Casou, cansou. Parou. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A Bíblia, o que eu disse? A Bíblia, a mesma Bíblia, os solteiros, ouçam isso aqui, ouçam, a mesma Bíblia que proíbe fazer sexo antes de casar, proíbe negar sexo depois de casado. Todo mundo depois que casa e diz não para o cônjuge, à luz da Bíblia está pecando.
A Bíblia diz em 1 de Coríntios, Paulo falando: não vos priveis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente. Seu corpo não é mais seu, diz o apóstolo Paulo, é do seu cônjuge. A Bíblia diz para você dar ao outro o que lhe é devido. A Bíblia proíbe negar sexo depois de casado. Meu Deus, pastor! E agora? Qual é o nosso problema, irmãos? A gente casou sem conhecer as leis do casamento. E aí nós não submetemos, não amamos, não fazemos o que é mandado, o casamento não está dando certo, e a gente quer arrumar um culpado. Posso falar uma coisa? Existe um cara chamado Napoleão Hill, daqui dos Estados Unidos. Tem livros maravilhosos com espinha, porque ele não é cristão. E Napoleão Hill ficou famoso por estudar homens de sucesso. E ele estudou homens de sucesso no mundo inteiro, todas as culturas, com todos os níveis de sucesso. E ele chegou a uma conclusão. Estudando pessoas de sucesso no mundo, sem se conhecerem essas pessoas, ele analisou a vida delas e descobriu que elas tinham características em comum. Então, eu estou dando só exemplo, eu nem lembro do que tinha no livro, mas é assim. Ele percebeu que todo mundo que tinha sucesso acordava cedo. Todo mundo que tinha sucesso se exercitava. Todo mundo que tinha sucesso lia. Todo mundo que tinha sucesso. Ele foi vendo que eles tinham características em comum. E uma das características de pessoas de sucesso, que são mais do que a média, que vão lá para cima, que voam com águias, pessoas de sucesso, queridos, têm uma tendência diferente da maioria. Elas assumem responsabilidade. Quando alguma coisa está dando errado, a tendência dos outros é culpar alguém. Quem tem sucesso diz assim: onde eu estou errando? O que eu não estou fazendo? O que eu posso melhorar? Então, se você quer melhorar a sua vida, vencer, ter sucesso na vida, no ministério, no casamento, na família, pare de culpar e responsabilizar quem quer que seja e assuma a responsabilidade. Vai ler, vai ouvir. Parabéns por estar aqui aprendendo. Para quê? Para você crescer, para você mudar, para você fazer a sua parte, para você assumir a responsabilidade. Aqui nos Estados Unidos, eu acredito que, se não todos vocês, a maioria conhece a Joyce Meyer. E a Joyce Meyer, ela é uma mulher de muito sucesso. É uma mulher que reviraram a vida dela aqui, a Receita Federal, ajuda a África com toneladas de comida, casamento bem-sucedido, filhos bem-sucedidos. A mulher é uma potência de mulher nesse século, no mundo gospel. E essa mulher, ela foi violentada pelo pai por 18 anos. Pior, a mãe sabendo. A mãe sabia que o pai estuprava ela por 18 anos. O que a Joyce Meyer fez? Ela se tornou uma doente de alma, ela se tornou uma homeless, ela se tornou uma drogada, ela se tornou uma alcoólatra? Não, ela fez o que a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, porque eu só consigo avançar se eu deixar o passado para trás. Esquece o que aconteceu, meu filho. Você foi estuprado, violentado, te roubaram, te enganaram. Libera perdão, pega esse passado, joga lá para trás e avança para coisas novas. Muita gente travada no casamento por questões emocionais, traumas e problemas que viveu na infância, adolescência, porque meu pai, porque minha mãe, porque isso. Esquece o passado para você vencer no seu futuro. Quem entendeu, diga amém. Então diga assim, olha para alguém perto de você, aponta o dedo, faz cara de profeta, vai, e fala para essa pessoa: a responsabilidade é sua. E por último, se você quer ter casamento dos sonhos, volte a trabalhar. O Labão fala assim para o Jacó: Jacó, que tem uma lei, e eu não posso casar a mais nova antes da mais velha. Aí ele faz uma pergunta para o Jacó, que é a pergunta da noite para você: você gostaria de ter o seu sonho? Gostaria. Aí o Labão diz para ele: então você vai ter que voltar a trabalhar. Você tem que trabalhar de novo. E esse é um grande problema. Nós casamos
e paramos de trabalhar, irmãos. A gente casa e para de orar. Antes de casar, Senhor, me dá uma pessoa. Quem é a pessoa? Não deixa eu errar. Né? Jesus, Jesus. Algumas pessoas oram, cega alguém para casar comigo. Eu quero casar, me dá vitória. Ora por mim, ora por mim. Casou, não ora. Quantas pessoas, irmãos, investem minutos do seu tempo orando pelo casamento, pelo marido, pela esposa, pelo filho, abençoando a casa? Não oram. Orava, parou de orar. Dava atenção, parou de dar. Namorado, telefone toca. Oi? Está ocupado? Não. Pode falar. Lá. Aí casa. Quê? Fala rápido que eu estou trabalhando. Tá. Mudou. Respeito. Uma menina, uma moça, na época do namoro, se o namorado conta uma piada, ela chora de rir. Gente, mas é... Ri. Marido contando piada, a mulher fica assim do lado, ó. Parou o respeito, parou a atenção, parou de orar. Posso falar a verdade, gente? Posso? Parou de se cuidar. Casou, engordou. Estou lá no Rio de Janeiro, numa igreja que eu já vou há 15 anos. Muito jovem. Fui para a mesa do material, estou lá, é uma igreja também assim, que fica mais escura e tal. Chega uma galera, uns garotos, pastor, queria te apresentar um garoto novo na igreja. Ô, meu irmão, paz, tudo bem? Prazer. Ele, que prazer o quê, pastor? Sou eu. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, você engordou demais. Já casei. O que está por trás do já casei? Não preciso mais me... É verdade isso? Não, não é verdade. E aí, irmão, você tem que perguntar para a pessoa que está com você. Eu, quando casei, engordei 30 quilos. Eu casei com 70, eu fui para quase 100, hoje eu estou com 85 quilos. Mas a minha esposa, de verdade, não se importava. Porque quando eu emagreci e que ela viu a foto, ela falou, eu nem vi que você ficou desse jeito. Mas tem homem e tem mulher que se importa. E aí as pessoas param de se cuidar, relaxam, engordam, mulheres não se depilam. Eu estou encontrando mulher diante de Deus, com barba. Você olha para a pessoa, ela está com pelo aqui. Que isso, gente? Os caras não se cuidam, não tomam banho, não escovam o dente. E aí, meu irmão, época de namoro, você já percebeu que quando está namorando, ninguém arrota e ninguém peida? Você já viu isso? Todo mundo é entupido, o máximo que faz é, desculpa. Aí casa, meu irmão, viram a guerra nuclear. Viram a rotação, a peidação, o nego segurando o vidro do carro, pega a mulher e segura debaixo do lençol, e o outro quase vomita. Obrigado, querido. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Nós precisamos continuar nos cuidando, continuar tomando banho, continuar interessante para o cônjuge. Tem homem, queridos, que não tem noção de intimidade. Tem homem que vai para o banheiro e não fecha a porta. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. A visão de um homem pelado no vaso é a visão do Apocalipse, meu irmão. Ainda tem homem que chama a mulher, vem ver o que eu fiz, amor. Olha só, eu já vi várias mulheres, a pastora me chama para ver.
Essa intimidade nem anjo não quer compartilhar com você, meu filho. Tem coisa que não vale a pena. E aí começa, irmãos, não ora, não conversa, não respeita, não dá atenção, não se cuida. Olha aqui para mim, casamento dos sonhos vai exigir que você volte a trabalhar, a fazer o que você fazia. Se você quiser ter um casamento dos sonhos, você vai ter que continuar elogiando, namorando, conversando, dando atenção, vai ter que cuidar do corpo, vai ter que cuidar da alma, vai ter que cuidar do espírito. Não existe casamento dos sonhos dormindo, vendo Netflix, não conversando, não dando atenção, só assim, pronto e acabou. Não existe. Casamento dos sonhos é, eu trabalhei antes, para quê? Para casar. E agora? Agora você vai trabalhar para ter o seu sonho, para transformar a realidade em sonho. Então, não existe esse negócio de tem que ler livro, tem que vir no encontro de casais, tem que fazer congresso de família, tem que investir dinheiro, tempo no relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. O nosso erro é que a gente casa e relaxa. Casa e acha que não precisa mais dar um perfume, dar uma flor, ser romântico, ser respeitosa e atenciosa, não precisa mais fazer a comida que agrada o marido. A gente para a gentileza, o respeito, e aí o casamento começa a dar problema. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente, eu termino com isso, que tem um casamento legal, tem um marido bom, tem uma esposa boa, mas irmãos, tem gente que está querendo o que não existe. Gente, eu quero terminar com isso aqui. Tem gente que está querendo o que não existe. Tem gente que está falando em divórcio, separação, que não quer mais. O marido é bom, a mulher é boa, mas ele quer um príncipe, uma princesa, um negócio. Assistiu demais desenho, viu demais Branca de Neve, viu demais Cinderela, viu demais Príncipe e Princesa. Meu querido, ninguém nunca mostrou a Branca de Neve 10 anos depois de casada, mostrou? O único que falou a verdade do casamento foi quem? Shrek. Foi o único. Assiste o Shrek, você vai ver. Ali foi o único que mostrou a verdade. Mas esses aí, fica na ilusão. Aí o povo quer uma coisa que não existe. Sonho é bênção, ilusão é maldição. Estou pregando, veio uma moça da minha igreja e diz assim para mim: pastor, eu tenho um sonho. Falei, fala seu sonho, porque a minha esposa fala que tinha uma lista, e que eu me encaixo em 80% da lista dela, ó, nem foi 100. E aí ela falou, eu tenho um sonho. Eu falei, qual é o seu sonho? Ela falou, olha o que ela falou, eu quero casar com um cara de 1,90 m, loiro, olho verde, do Tribunal de Justiça de Brasília, que já tenha carro, já tenha casa, quero que ele seja um homem de Deus, carioca e virgem. Eu falei, minha filha, até eu quero esse menino aí, ué. Até eu quero esse menino. Cadê ele? Só de ser carioca, virgem, é quase um milagre. Você ainda quer tudo isso? Você acha que um menino desse está solteiro? Você nem essa cocada toda. Sabe o que acontece, irmão? Ela quer uma coisa que não existe. Aí sabe o que aconteceu? Diante de Deus, está solteira até hoje, lá na igreja. Tem mais de 20 anos isso. Por que é uma coisa que não existe? Para de querer um homem, uma mulher, um casamento, uma família, uma vida, um lugar que não existe. Não existe. Não existe homem perfeito, nem mulher perfeita, nem situação perfeita. O que eu vou fazer, pastor? Pare de ilusão. Sonhe, ilusão não. O que eu vou fazer? Transforme a sua realidade num sonho. Como, pastor? Torne-se o sonho dessa pessoa. Volte a sonhar, assuma a responsabilidade e volte a trabalhar. Casamento dos sonhos vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Cozinhar quando não quer cozinhar. Falar quando não quer falar. Sair quando não quer sair. Ter intimidade quando não quer ter intimidade. Vai dar trabalho. Ô Josué, vou te colocar lá na terra da promessa. Você quer? Quero. O que Deus falou para ele?
Pronto, te coloquei. Não, ele falou, se você quer entrar lá, derrube os gigantes. Quem derruba os gigantes? Você. Quer entrar na terra da promessa? Quero. Então vai lá e se esforça para entrar. Terra da promessa vai exigir de nós o quê? Esforço. 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 Dá trabalho. Eu tenho um casamento, irmãos, porque eu me esforço. Eu penso, eu vou agradar a minha mulher, eu vou dar isso para ela. Eu acordo e aí vou lá, faço alguma coisinha para ela. A gente está lá, ela, amor, queria conversar, às vezes não queria, estou correndo, paro, dou atenção. Ela se esforça, vai exigir esforço. Casamento dos sonhos dá trabalho. Amém, gente? Fica de pé no seu lugar.